Queridos, eu quero saudá-los na paz do Senhor. Amém. Por gentileza, tome o vosso assento. Eu quero aproveitar bem os momentos que me são facultados. Pastor Júnior diz que não precisa se preocupar com o horário, mas precisa sim, né, irmãos? Não tanto, mas precisa. Eu queria nesta noite trazer aos irmãos como a primeira informação que tive era de que hoje seria dentro da escola bíblica uma fase, ou seja, nesta edição seria voltado para missões. Então me preocupei em poder trazer uma palavra sobre missões. Antes de tomar um texto bíblico, eu gostaria de dizer aos irmãos que eu estou lidando com missões há mais de 30 anos. Já abrimos vários trabalhos em outros países, já tivemos missionário por muitos países, e eu sonhei em todo o meu tempo, ainda de vigor, de mais jovem, que eu iria ao campo missionário. Eu imaginava me terminar os meus dias de vida no campo missionário. Porém, houve um incidente, não é um acidente, um incidente. Deus precisou falar muito forte numa noite, pastor, para me desistir. E eu me lembro que eu fiquei como secretário de missões há vários anos atrás, do campo de Presidente Prudente, e nós abrimos trabalho na Itália, em Portugal, na Argentina, na Bolívia, vários estados. Naquela época estávamos com 57 famílias. E o meu desejo era ir para o campo missionário. Nada mais me interessava não ser o campo missionário. Eu me lembro que eu assumi uma região na Argentina para iniciar um grande trabalho missionário, que por sinal cresceu muito, segundo as informações. Hoje lá é uma convenção. Na verdade, irmãos, eu comecei a ver ali o meu campo missionário, eu iria para ali. Eu recebi um milagre, uma bênção de Deus. Não vai dar tempo de contar esse testemunho, mas eu aprendi o espanhol, eu deitei sem saber nada e amanheci falando fluentemente. Então é um milagre, não é? Eu chorei muito aquela noite porque eu tinha que andar muitas regiões, pastor, e eu não sabia o espanhol. E uma coisa é o senhor falar com uma pessoa que fala um espanhol polido, outra coisa é o senhor falar com o pessoal lá do campo, da roça. E Deus me deu um espanhol tranquilo para qualquer parte do Brasil ou do mundo. Então, ali naquele lugar, quando eu cheguei, era a decisão do obreiro, queríamos colocar ali. E eu não queria apontar ninguém, eu iria ser o missionário. Eu vou para lá, vou assumir a missão, vou deixar o resto da minha vida para missões. E naquela noite, eu todo cheio de mim, não é? Porque eu falava bem o espanhol, conversar tranquilo, como nós falamos aqui uns com os outros. E quando eu cheguei naquele dia, tinha cartazes para todo lado, faixa, banner. Bienvenido, pastor Benedicto, que bueno, usted vindo para cá, ser nuestro pastor. Que bueno, que bueno. Bienvenido, pastor. E eu ali... Estava todo, sabe, irmão? E comecei a dirigir o culto, e eu ia trazer a decisão para o meu pastor presidente, para que ele marcasse a minha posse, e eu estava indo embora. Mas eu estava dirigindo o culto todo animado, quando levanta lá na frente, lá no final da fileira, uma senhora, grandona assim, e ela deu um brado e veio falando línguas estranhas. Digo, pronto, ela vai vir confirmar. Eu estava certo que era eu, né? Pastor Júnior, se isso interessa a missões, é bom dizer isso. E eu cheguei ali, ela subiu o púlpito, irmão, e eu tinha levado um obreiro
que diz que nunca tinha ido ao exterior, a país nenhum, que ele queria ter uma experiência de conhecer. Se eu não levava ele, levei. E ele sentou assim, umas 2 cadeiras, como está o senhor assim, longe dos céus, e aquela mulher passou por mim falando língua, e quando chegou para ele, falou português melhor do que o meu. E disse assim: homem, o que passa pela sua cabeça? Eu não tenho os meus servos para sair por aí passeando e conhecendo novas culturas, novos países. Eu te trouxe aqui, porque aqui eu vou usar a tua vida. Lá dentro de mim eu disse: e eu? E será muito bom que você me obedeça e permaneça aqui, porque se tu saíres daqui para voltar à tua terra de origem, eu também vou te deixar de lado. Num português melhor que o meu, irmão. E ela ia voltando e eu ali fiquei meio chateado. E ela disse: tu, homem, não quero que você esteja equivocado. Não quero. Quero que você entenda que eu te chamei. Mas tu não irás ao campo missionário, porque se escolhendo de muitos, poucos poderão fazer o que tu fazes. Tu irás, enquanto eles descerão as minas de pedras preciosas, você estará segurando a corda. Não abra mão, eu vou te honrar por todos aqueles que estiverem entrando nas minas. E ela desceu falando em língua estranha. Foi embora lá para o fundo da igreja. Não é possível, vou conversar com essa mulher. Não pode o trem desse. Onde apareceu essa mulher? Fundo da Argentina. Não achava um que soubesse nada de português. Como é que pode isso? E eu cheguei todo animado e disse para ela assim: a paz do Senhor, irmã. ¿Qué está falando? Não entendo, o que hablas? Disse: pronto, agora bagunçou tudo. Você entende isso como missões? Aleluia. Eu disse: mas você não é brasileiro. Você, quê? Explique-me. Eu estou ferrado aqui. Aí eu comecei a falar espanhol e ela disse: eu sou aí del monte. Monte lá é mato, né? Está ali o Paraguai. Sou aí del monte, aí em Salta. Nunca vou sair de allá, não conheço quase outra coisa. Eu sou argentina. Desde chiquita, nunca saí de allá. Diz: pronto. Nunca ia errado. Sempre viveu. Aí viveu. E assim, meus irmãos, eu voltei meio alegre, meio chateado, porque eu queria, e aí a esperança foi embora. E assim, irmãos, começamos a obra missionária, a trabalhar de outra maneira. Eu quero que entendam que cada secretaria de missões trabalha de uma maneira. Cada um tem uma maneira de agir e uma visão diferenciada. Por exemplo, Itararé hoje, nós estamos mantendo 90 famílias. A cidade de Itararé é bem menor que Birigui. Nós estamos mantendo em 10 países, pastor, e 7 estados. Deus tem feito uma obra maravilhosa. 90 famílias apoiadas pela Secretaria de Missões, Avanço Missionário, que é a ISMA. E nós estávamos conversando há poucos dias atrás, sentei com o nosso tesoureiro de missões e o pastor presidente do campo, que agora é o outro filho, né? Nós temos um alvo, vamos chegar nos 100, depois nos 200, depois nos 300, porque nós não podemos parar enquanto a trombeta não soar. Aleluia. Mas eu quero ser sucinto
porque eu entendo que há uma exiguidade muito grande no tempo hoje. O tempo voa, e eu percebia que o cuidado do pastor Emanuel em fazer andar o culto para ver se sobrava um tempinho, mas não é fácil, né, pastor? Não tem quem faz um culto para segurar o que tem que ser feito. E isso trouxe também para mim uma preocupação. Eu me lembro que um dia eu fui pregar em Tupã, ainda era o saudoso Teodoro Tovka. Ele disse: hoje tivemos muito trabalho para resolver aqui, muita coisa para acertar. Então Benedito hoje vai falar pouco e dizer muito. Tá bom, falar pouco e dizer muito. E hoje eu não sei se dá para mim falar pouco e dizer muito, mas vou tentar. Eu queria iniciar o ponto de vista principal deste trabalho com um termo bíblico. Entenda, ainda não é um texto bíblico, mas um termo bíblico. Falta ceifeiros para a colheita missionária. Uma coisa, irmãos, é você ser um apoiador. Você pode apoiar de duas maneiras, orando e contribuindo, não é isso? E a outra coisa é ser um semeador. E a outra é um ceifeiro. Quem semeia é uma coisa, aqueles que contribuem também semeiam. Quem vai ao campo e vai pregar também semeiam. Mas quem é que vai colher? Essa é a função dos missionários. Eu estava conversando há poucos dias com o líder dos nossos missionários que estão no Haiti. Nós estamos com 20 famílias no Haiti. O Haiti virou um caos, virou uma confusão, uma bagunça, uma baderna. Mas nós temos lá 20 missionários. E eu, conversando com o irmão Eugênio, e perguntando para ele como ia a obra missionária, ele disse para mim assim: pastor, se o senhor perguntasse para mim como vai o Haiti, eu não sei o que lhe responder, porque há um sofrimento muito grande. Mas a obra missionária vai bem. E eu perguntei: mas bem como? Ele disse: nós estamos invadindo o Haiti. Já fecharam muitas igrejas nossas, porque ela está sendo comandada por facções. O país está dominado pelas facções. Mas aqueles homens estão lá, e pregando a palavra por ali, debaixo de um quieto e vão. E eu perguntei como está a situação do Haiti, porque eu tive um missionário lá há uns 20 anos atrás. Ele era dominado pelo vodú. Não sei se alguém que conhece o que é o vodú. Mas hoje ele é dominado pelas facções. O vodú acabou, ele disse. Em termos, o vodú acabou. Eu disse: o evangelho? Ele disse: nós já somos 50% no Haiti. Quem fez isso, irmãos? Quem fez isso? A obra missionária. Não tem como dizer outra coisa. Então, olhando para essa situação, esse termo que eu coloquei aqui, falta ceifeiros para a colheita missionária. E eu tenho aqui algumas colocações antes de adentrar ao assunto, mas eu queria ler, para tomar já o primeiro passo, 4 versículos do capítulo 9 de Mateus, onde está escrito assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Verso 36 está a chave. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Isso trouxe uma compaixão
ao coração de Jesus. Verso 37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele disse então: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Aleluia. Queridos, e para dar um respaldo a esse texto, lembrando que Jesus veio e trabalhou, eu até fiz aqui algumas colocações. Antes de adentrar ao assunto, quero passar para os irmãos, mas Jesus aí esteve com um colégio apostólico, que ele estava treinando, discipulando, para que eles dessem continuidade ao reino, dessem continuidade à divulgação do Evangelho. E no capítulo 10, verso 7 do Evangelho de Mateus, está escrito assim, que Jesus chamou os discípulos e disse para ele: ide, pregai. E eu quero que os irmãos atentem para isso. Pregai dizendo: é chegado o reino do céu. A função missionária é pregar. Porque se eu falar, o vento leva. Se eu contar, o povo tem como apenas um conto. Mas se tiver pregado, está seguro. Está seguro. Glória a Deus. Assim sendo, queridos, Jesus ordenou que os discípulos fossem. Você quer que eu te fale uma loucura? Eu não acredito em crente que não tem coragem de pregar. Eu acho que a fé dele é muito frágil. Ele morre ali confinado e não consegue crescer nunca, nem na vida espiritual, nem na fé, em coisa nenhuma. Mas se você sair daqui hoje cheio desse amor de Deus, você vai chegar falando o Evangelho em todos os lugares. Eu tenho um testemunho recente. Eu sou meio assim, atirado, e eu gosto muito de fazer amizade, brincar, conversar, e eu às vezes tenho um costume meio, sei lá, e eu entro às vezes num estabelecimento cantando, e eu me lembro que eu entrei cantando o hino 311 numa farmácia. Dentro de mim eu estava assim um pouco dolorido, porque depois da enfermidade da irmã Maria, a gente tem gastado muito com remédios, mas aquilo não me atrapalhou. E eu entrei cantando mais ou menos assim: Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça, e fui suspendendo os tons, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele achou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és o meu Salvador. Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua luz, e ao findar minha carreira, aleluia. Quando eu levantei a vista, eu olhei os caixas parar de atender, ficaram olhando para mim. Os clientes que estavam sendo atendidos pararam e olharam para mim e disseram: agora é minha vez. Agora é minha vez. E entrei e comecei a conversar com eles. Conclusão, daquela farmácia, 3 moças aceitaram a Jesus. O que eu preguei para elas? Então, irmão, Jesus está precisando de alguém.
Jesus está procurando alguém. Rogue ao Senhor da seara, para que Ele levante ceifeiro. Sabe o que Ele está dizendo? Olha, a lavoura está madura, o trigo já amadureceu, é hora de colheita, mas aonde estão os ceifeiros? Onde é que eles estão? Eles estão lá na Assembleia de Deus, ah é? Ou eles estão num clube de sócios? É meio pesado dizer isso, mas é ou não é? Oh, mas o fulano hoje cantou que foi uma bênção, o pregador foi uma maravilha, o outro disse, eu não gostei, aquele hino eu não gosto, aquele cantor eu não gosto. Você veio aqui para provar o que você gosta ou não gosta? Você veio aqui para adorar a Deus. Deus te chamou. Rama Kandarabaga. Nós estamos na casa de Deus. Ele nos chamou aqui. Aqui é o lugar da instrução. Aqui é o lugar que Ele abre essa instrução para nós. Então Jesus falou isso. Então, queridos, é necessário que a nossa visão seja aberta. Eu tenho um episódio que eu gostaria de falar aqui hoje, nesta noite. Como a gente vai muito à escola bíblica, estudo bíblico, a gente fica meio preocupado. Tem gente que fala de manhã, de noite fala de manhã, um rolo terrível, né? E a gente não é diferente, nós erramos também, né? Principalmente, irmão, depois que a gente passa assim da adolescência, né? Até há poucos dias eu estava na adolescência, não, beleza, não esquecia nada. Mas agora eu esqueço tanta coisa, irmão. Mas vocês perdoam, não é? Mas vamos lá. Então, queridos, eu falei da falta de quê mesmo? Ih, tem mais gente que está esquecido. O que mesmo que eu falei? Hã? Eu falei de ceifeiro? Mas eu falei outra coisa recente agora. Ô gente, peraí, né? Eu falei da visão. Sim ou não? Falta o quê? Visão. Como é que é essa história da visão? Como é que o senhor vê isso? Vocês se lembram daquela bonita história do capítulo 4, verso 4 de João, quando a Bíblia diz que os judeus ficaram sabendo que Jesus batizava mais crente do que o João, e não só ele, mas quem batizava mais eram os discípulos. Quer dizer, surgiu uma perseguição, e aí Jesus resolve ir para onde mesmo? Para Galileia. E aí, ir para Galileia. E no capítulo 4, verso 4 vai dizer assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Irmão, quem vai da Judéia para Galileia, não precisa nem dizer que ele precisava passar por lá, é o caminho. Mas o passar por lá não era isso, ele precisava entrar, tinha alguma coisa para fazer lá. Alguma coisa para fazer lá. Quantas vezes, irmão, o senhor vem para o culto e tem aquele vizinho que fica olhando o senhor assim? Sim ou não? A igreja concorda com o que eu estou dizendo? Levante a mão. Você vem para o culto todo bonitão, cheiroso, gravata alinhada e tal, e o vizinho fica olhando assim. Quem sabe ele está dizendo lá dentro dele assim: pastor, se ele me convidasse. A irmã vem, irmão, dá aquele trato, né? Não vou nem falar muita coisa aqui, senão depois eu tenho problema. Chapinha, ó, não foi eu que falei, foi o irmão, viu? E ela sai toda pomposa, né? E a vizinha ficou olhando assim, como quem dizia assim: quem me dera eu ter essa alegria, quem me dera. A minha pergunta primeira seria: quantos aqui são libertos? Foram libertos por Jesus? Oh, coisa linda. Eu vi a irmã Maria ganhar uma mulher para Jesus. Eu vou confessar para vocês, eu não acreditava que aquela mulher seria crente. Não acreditava. De jeito nenhum. Isso lá no começo do nosso ministério. Nós morávamos numa casa e do lado de baixo tinha uma casa onde ali sempre trocava pessoas, vinha gente, alugava, ia embora, vinha outro. E aí tinha uma mureta assim baixa do nosso lado e do lado de lá mais alto. E aí mudou uma senhora, quando eu bati o olho naquela família,
Eu falei, ih, nós estamos mal de vizinho, hein? Estamos mal. Mas a irmã Maria achou ali um terreno fértil. Eu não lembro mais o nome dela, a irmã Maria lembra, com certeza, mas eu não lembro mais. E ela chegava na mureta, dona fulana, como é que vai? Passou bem a noite e tal. E ela dava aquela desculpa amarela. E foi, um dia ela falou para mim, senhora podia ir comigo na igreja. Aí a mulher, a gente com criança, muito corrido, não sei o quê. Mas não, vamos, tira um dia, nós leva a criança. Vamos esperar um dia, que o dia chega do trabalho, nós vai com o nosso carro, a senhora vai junto, leva as crianças. Ah, mas criança, não, criança também é gente, vamos levar eles e tal. E aí ela começou a ceder, só que ela criou uma estratégia. Então, que dia que nós vai? Ah, nós vamos domingo. Então tá bom, feito. Que hora que nós temos que sair? 6:30, tá bom, fechado. Aí quando a irmã Maria aprontava tudo, chegava lá, chamava ela, viu, dona Maria, ela apanhava uma chaleira com água no fogo e dizia para ela que estava cozinhando, não ia dar para sair, porque estava. E vai aquele negócio. Chamava, do outro dia tinha um não sei o que cozinhando, tinha não sei o que, aquela desculpa. Mas um dia eu disse uma coisa para a irmã Maria: você está dormindo de touca, minha velha. Diga que nós vamos sair mais cedo. Fala que é 5 horas, ela cozinha tudo que ela quiser cozinhar. Aí a irmã Maria chegou em cima do muro e disse para ela assim: escuta, dona fulana, já cozinhou tudo? Já aprontou para nós ir para o culto? Não, eu espero, eu tenho tempo, eu tenho 40 minutos para a senhora se aprontar e nós vai para o culto. Mas não, se não der, nós esperamos 1 hora, não tem nada não, a senhora vai. Aí não teve jeito. Essa mulher, acho que ela já tinha tido uns 5, 6 maridos, não sei quantos, é que atrapalhada mesmo. Bom, conclusão, só para terminar. Ele não pode ficar dando muito segundo, que vocês querem ouvir palavra, não é isso? Irmão, eu não sei como, mas ela arrancou essa mulher da lei. E fomos levar a mulher para Jesus. E a mulher foi para a igreja, e naquele culto, aquela mulher começou a chorar. Final do culto, estava ela lá na frente, aceitando Jesus. Para não esticar mais, irmão, 2 anos depois, aquela mulher estava na frente do círculo de oração. Era a segunda da nossa irmã que dirigiu o círculo de oração. Quando a outra não vinha, ela dirigia o círculo de oração. E nós fomos embora de lá, não sei mais de notícia, mas o galardão está esperando no céu. Irmão, eu queria fazer aqui uma colocação antes de adentrar aqui esse assunto da visão. Tem aqui alguns assuntos primordiais que eu quero falar sobre eles. Como é a escola bíblica, vocês não vão exigir que eu fique dando umas rodopiadas, uns pulos, né, falando umas profecias, é estudo, né? Então segura aí que nós vamos bater, mas bater colocado mesmo, né? Amém? Então tá bom. Queridos, então, vejam bem, eu vou fazer uma colocação aqui. Quantos aí já ganharam esse ano uma alma para Jesus? Levante a mão. Vem em cima disso a segunda pergunta. Dessa alma que você ganhou, quantos deles se tornaram membros da igreja? Levante a mão. Olha lá, hein? Aqui não vale mentir, irmão, pelo amor de Deus. Né? Se for mentir aqui, nós estamos perdidos. Então vamos lá, em cima disso eu quero fazer uma colocação. Quantos de vocês acreditam no tribunal de Cristo? Quantos acreditam? Quantos acreditam que você vai estar ante o tribunal de Cristo? Eu vou contar aqui para ajudar a compreensão um acontecimento com a minha vida. Eu vim de um mundo terrível. Primeiro eu estudei no seminário Xaveriano das Missões, seminário católico. Ah, você ia ser padre? Não, ia ser missionário. Nós ia plantar, missionário. Ia plantar igreja, pastor, nos países onde tinha tribos nômades, tinha aborígenes, tinha selvagem, enfim, índios. E esse era o treinamento, tanto é que isso me ajuda até hoje. Eu aprendi um pouco de medicina, um pouco de psicologia e um monte de coisa que eu aprendi que me serve até hoje.
Mas quando meu pai não pôde mais dar uma oferta, e eu fui morar longe, meu pai foi morar longe, ele não podia vir me buscar no final de mês, das férias, eles me mandaram embora do seminário, e aquilo me revoltou. Eu virei um bicho. Já viram um homem bicho? Não vou contar nada da minha vida, que eu nem gosto dessa vida. Mas acontece o seguinte, eu era um homem muito perigoso, terrível. Nunca fumei droga, nunca fui cachaceiro, mas eu era terrível. Eu não vou contar nada do meu passado, porque eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Mas eu me lembro que tinha perto da nossa casa a irmã Judite. Ela era analfabeta de pai e mãe. Já viu isso, pastor? Analfabeta de pai e mãe. Mas ela tinha Jesus no coração. Porque tem muito doutor que não tem, né? Para minha tristeza, tem até alguns teólogos que não têm Jesus no coração. E aí aquela irmã, ela começou a evangelizar a irmã Maria. Só que eu um dia desconfiei da coisa e cheguei em casa e falei para minha esposa: o dia que eu chegar aqui, você estiver falando desse negócio de religião, de crença aí, eu vou dar um pau em você, outro nela, eu vou na casa dela, eu vou pegar o marido dela, eu vou arrebentar no pau. E você pensa que ela se intimidou? Nem um pouquinho. Irmão, brigar com Jesus, quem é que pode, rapaz? Mas pior do que eu era Paulo. E aí, irmãos, um dia o negócio deu tudo errado, eu cheguei à tarde em casa, ela estava sentada num canto assim, a irmã Maria do lado de lá, e elas combinaram, quando ele chegar, nós mudamos o assunto. Fala qualquer outro assunto, menos isso que nós estamos falando. A Maria com aquela sede de salvação, e quando eu cheguei, elas trocaram o assunto, estavam conversando e tal. Aí ela falou para mim, a irmã Judite: boa tarde, seu Benedito, tudo bem? Eu nem respondi, irmão. Eu estava irado. Nem respondi, não abri a minha boca. Demorou um pouquinho, disse: boa tarde, seu Benedito, está tudo bem? Eu virei para ela: não tem nada bem, não. Não tem nada bem aqui, não. Eu estou aqui. Falei umas coisas, né? Ela baixou a cabeça, esperou um pouco, esfriar um pouco a tubagem, né? E falou assim: pois é, seu Benedito, aqui é assim, aqui dá para o senhor ficar bravo, dá para o senhor fazer o que quiser, mas do outro lado, quando o senhor chegar lá não é o senhor que vai mandar, lá tem um acerto de conta, seu Benedito, e ninguém vai fugir dele. Irmão, aquilo foi um punhal no meu peito. 2 anos depois, eu estava de rosto no chão, pé do púlpito ali de Assis, pastor, chorando, derramando em lágrimas. Aceitei Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, e eu resolvi dar tudo que eu tinha, minha vida, tudo para a obra de Deus. Se era carregar a cadeira, eu estava lá. Se era para ajudar na cozinha, eu estava lá. Se era qualquer coisa, eu estava lá. Não queria saber. Se era para o evangelismo, logo lá no seminário tinha aprendido música, já arrumei uma trompa, entrei na banda, cantar no coral, e nós ia para a praça, vinha marchando. Aleluia. Aleluia. Um dia eu ouvi alguém na igreja falando sobre o tribunal de Cristo, e deu um estalo aqui dentro da minha mente. Você lembra da Judite? Você vai estar ante o tribunal de Cristo, e antes de você vai estar a irmã Judite. Alguém vai chamar lá no tribunal: Judite, vem aqui na frente, Judite. E ela vai lá. Eu faço aquela imagem dela, pobrezinha, simplesinha, né? Mas eu sei que ela vai estar lá como uma rainha. Ela, cabecinha baixa: Judite, mostra os seus frutos, Judite. E ela olha de um lado, olha do outro, e daí a pouco vem eu atrás dela. Chega atrás da Judite, eu sou fruto dela. Quando eu olho de lado, aqui tem angolano.
Aqui tem africano de tudo quanto é país, aqui tem asiático, tem gente da América Latina de todo lado, porque nós estamos fazendo missão no mundo todo. A Judite vai receber, mas eu vou receber também. Você recebe se você botar a mão na obra. Faz alguma coisa. Então a visão, queridos. Jesus foi pregar para uma mulher que eu acho que as nossas irmãs, bem poucas, teriam coragem de pregar para ela. A linguagem é essa, desculpa aí a palavra chula. Eu pregar para essa vagabunda? Não. Vou nada. Como se fosse melhor. Mas Jesus passa para lá em Samaria, entra em Sicar. E vai sentar na beira do poço meio-dia para esperar uma mulher, que alguém de nós chamaria ela de, desculpa aí, né? Jesus chega ali e começa a pregar para aquela mulher. A Bíblia diz que ela se empolga e sai evangelizar toda a Sicar. E os discípulos, porque irmão, tem crente, desculpe aí querido, tão santarrão, que não acredita que o pilantra vai mudar de vida. Aí Jesus disse para eles assim, pastor Júnior, vamos usar a nossa linguagem, né? Você não vai aguentar nada, você não sabe de nada, quando chegar aqui, vão se escandalizar. Faz o seguinte, vai comprar uma comida aí, sai do meio, vai comprar um lanche aí, sai do meio, deixa eu falar aqui com quem eu quiser. Mas quando eles voltam, já não era mais a mulher, era toda a Sicar. Aleluia. E vai um mais adiantado e diz assim, mestre, come, nós trouxemos comida. Jesus olhou para ele e disse, eu tenho uma comida para comer. Eu vou usar a minha interpretação particular. Será que teve algum enxerido aí que trouxe comida antes de nós? Quando Jesus viu isso no coração deles, Jesus disse assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Eu vou ler o texto, capítulo 4, versículo 35 de João. Eu vou ler numa outra tradução que eu não uso, mas eu gostei dele para esse momento. Quando os discípulos chegou e disse assim, vocês não dizem que faltam 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo, como é que diz lá? Levantai os vossos olhos. Em outras palavras, abram a vossa visão. Vamos lá, eu vou ler no texto que eu disse. Vocês acham que o trabalho da colheita só começará quando terminar o verão daqui a 4 meses? Olhem em volta de vocês. Vastos campos de almas humanas estão amadurecendo por toda parte ao nosso redor e já estão prontas para a colheita agora. É uma tradução diferente, não é? Mas ela fala mais verdade, sim ou não? Agora. Quando vocês estão nesse culto tão abençoado, lá fora tem gente morrendo sem Jesus. Lá no campo onde os missionários trabalham agora, deve ter alguém morrendo por lá. E não ouviram às vezes o Evangelho. Então essa é uma questão, a visão da igreja. A visão é a conquista do mundo. A visão, meus irmãos, é agora, nós não temos tempo a perder. Outro dia eu estava conversando com o irmão e fiz assim até uma brincadeira, até que meio que assustou. Eu fiz, peraí. Ele olhou para mim e disse, o quê? O que está acontecendo? Eu falei, rapaz, parece que era ontem, eu tinha 35 anos, rapaz. Já passei de 70. Estou com 74. Ontem eu tinha 35. E se eu não fizer nada, como é que fica? Então eu volto a pedir, a solicitar, a implorar. Quantos querem ganhar uma alma ainda antes do final do ano? Quantos querem de verdade? Levante bem alto a sua mão. Aleluia. O meu filho que assumiu a igreja de Tararé gosta muito de um hino. E aquele hino é um hino bastante assim objetivo para a questão missionária.
Eu às vezes canto um pedacinho dele quando estou pregando, porque ele fala assim muito forte dentro desta área. Ele diz assim: aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre tudo, meu Jesus. Agora essa é mais forte. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce amigo, teu querer, gozo me traz. Dá-me sempre, meu Senhor. Quem quer ser guiado por Ele? Quem quer ser guiado por Ele? Tu me compraste sobre a cruz, em tudo, meu Jesus. Dá ou não dá vontade de dar glória a Deus, irmão? Dá ou não dá? Fala a verdade. Dá ou não dá, senhores? Aramadagarabaga, aramadagarabaga. Aleluia! Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu o seu amor. Senti o perto sua mão, posso cantar na escuridão. Sempre, meu Senhor, meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Urabagadarabagadaraba, urabagasurianderebadagadabaga, ehalassuramandege, ehalandebaga. Aleluia, aleluia. Queridos, eu preciso ser rápido, porque eu não posso ultrapassar. Já está ali quase dando 9h30. Eu acho que não dá para seguir muito longe, mas eu queria ir bem rápido. Eu tinha umas outras colocações que eu gostaria de fazer, além dessa. Uma outra coisa que a igreja precisa para fazer missões. Sem essa, não dá para fazer missões. Não é possível. Dinheiro, não. Conhecimento, não. Preparativo, não. A igreja precisa de poder de Deus. Graça. Atos 1:8, ele disse assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O pastor Gil grita aqui: glória a Deus. O missionário lá do outro lado do mundo: glória a Deus. Aí o outro lado da Bahia: glória a Deus. O irmão lá do outro distrito: glória a Deus. E por todo mundo. Mas antes seja cheio do Espírito Santo. Oh, igreja! Oh, igreja! Seja cheia, cheia, cheia do poder de Deus. Glória. Sabe por quê, irmãos? Eu vou para a terceira parte, onde diz assim: falta compromisso. Falta compromisso. Sim, senhores, falta compromisso. Nós não somos comprometidos. Me desculpem, senhores, me desculpem os irmãos, as irmãs. Nós precisamos ter compromisso. O grande exemplo que nós podemos tomar é a questão de Isaías, por exemplo. Uma grande parte do ministério de Isaías, irmão, me desculpem, mas ele era o maior murmurador que se pode imaginar. Sim ou não? Pastor, deixa eu lhe falar uma coisa: a pior treva que um pastor tem na igreja é o infeliz do murmurador. Além de não fazer nada, ainda acha que todo mundo está errado. E esses camaradas precisam de um encontro com Deus. Toma uma surra de Jesus. Você lê a história de Isaías, ele ficava falando: ai de um, ai de outro, ai não sei de quem. Sabe o que ele era? Desculpa, eu posso usar uma palavra assim meio desconexa, meio desagradável. Você sabe o que ele era? Ele era puxa-saco do rei Uzias. Sabe por quê? Porque tinha uma tetazinha para ele estar desfrutando. Mas a Bíblia vai dizer que um dia o rei Uzias ficou leproso e já não ficou mais lá. E começou, mas tá bom, ele fazia parte da tribo ali, vamos lá. Mas daí a pouco, no capítulo 6, que nós temos com o texto ali escrito, no verso 8, capítulo 6 disse que no ano em que morreu o rei Uzias, irmão, o homem fica outro homem quando Deus tira a estabilidade dele, quando Deus tira a condição dele, porque tem muita gente que não se acorda. Você já viu aquela gente que é nariz empinado, desculpa aí a expressão, chato, nojento, enjoado, metido? Você conhece alguém assim? Então não fala nada não, viu? Fica quietinho. Mas veja bem, irmão, no dia que esse camarada, eu tinha um cidadão lá em Itararé, numa congregação. Irmão, aquele cidadão só não via defeito, não sei se não via, mas que eu tive conhecimento não, só não via defeito em Jesus. E ele criticava o obreiro da congregação, procurava jogar os irmãos contra ele, falava mal do pastor presidente, falava mal do secretário de missão, falava mal das irmãs do ciclo de oração. Rapaz do céu, aí um dia eu estava orando de Jesus: o senhor vai deixar esse cara ir até onde desse jeito? Mas que é isso? Aí, irmão, um mês e pouco depois, esse camarada me procura: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Eu disse: ah, é? Mas o senhor acredita na minha oração? Creio, pastor, creio, eu já vi testemunho do senhor aí, muito bonito. Mas o que é que o senhor quer? É que eu fui acometido de um câncer. Falei: ah, infeliz, estava precisando de um câncer. Mas não é melhor a gente servir de verdade antes de câncer, antes de qualquer desgrama aí? Sim ou não? Eu convido você, vamos ser fiel a partir de hoje. A obra está esperando por você. O ministério está precisando de você. O reino está precisando de você. Põe a mão na obra.
Agora veja bem, eu vejo Isaías entrando no templo, depois da morte do rei Uzias. Ele ia se pegar a quem? Não tinha quem, mas naquele dia ele viu uma coisa que ele nunca tinha visto. Sabe o que acontece, pastor? Vocês não me levem a mal dizer isto, mas tem muita gente que entra aqui e não acredita que Jesus está aqui. Você acredita nisso, pastor? Ele é tão materialista, tão desumano, que ele não acredita que Jesus está aqui. Não acredita. Para ele isso aqui é um clubezinho de sócio diferenciado. Está entendendo? Clube de sócio que tem uma carteirinha de membro e por aí afora. Mas o Isaías viu tudo aquilo. Mas naquele dia, quando a água bateu no nariz, ele entrou na igreja. E olhe bem, quando ele entrou, ele viu que a igreja estava diferente. Tinha uma nuvem na igreja. A pergunta é: será que tem uma nuvem aqui na igreja hoje? Talvez você não esteja vendo, mas quantos acreditam que tem uma nuvem aqui? Eu acredito que Isaías entrou, decepcionado como estava, e ele olhou e disse: que tem aqui? Que será isso? Quando ele olha direito naquela nuvem, ele viu que tinha um trono. Mas aqui não tinha trono. Eu não tinha visto e não tinha trono, mas que é isso aqui? Se isso não bastasse, ele viu aqueles serafins que voavam, tinham 3 asas. E com 2 cobriu os pés, com 2 cobriu o rosto e com 2 voavam. E eles só diziam: Santo, 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 Santo. E com Isaías com o olho arregalado: Isaías, toda a terra está cheia da glória de Deus. É só você que não vê. A glória está aqui. A glória chegou aqui. E ele cai no chão e diz: estou morrendo. Eu estou morrendo porque eu tenho os lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Aí o anjo vem: é assim que você quer? Então tão brasa na boca aí, camarada. Queima o bico do freguês. E aí ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca tinha ouvido a voz de Deus. E ele escuta o seguinte: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele levantava ali e dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus vai fazer uma obra nesta igreja, pastor, que o senhor vai se assustar, porque Deus vai queimar a boca de muita gente e vai levantar um monte de missionário aqui na cidade, na região, em outros países, porque esta é a obra que Deus quer fazer na igreja.